Na mensagem de hoje eu quero fazer uma síntese rápida sobre quem é Jesus, muito embora temos aprendido, como eu disse na mensagem anterior, muito sobre este assunto, mas achei por necessário fazer aqui uma corrida bíblica com você, começando de Gênesis capítulo 1, terminando em Apocalipse capítulo 22. Muita coisa, 66 livros, mas vamos fazer de maneira sucinta, rápida, como eu disse, uma síntese. Eu quero te pedir uma coisa. Não dá tempo ler todos os textos. Poderemos até fazer isso em outras mensagens, mas hoje não. Eu quero te dar um conselho. Pegue um caderno, pegue uma caneta, anote todos os textos, abra a sua Bíblia, leia com paciência e pesquise, estude, certo? Medite, como disse Jesus, examine os textos e tire as suas próprias conclusões. Mas não leia dependendo da sua capacidade de ler. Leia dependendo do Espírito Santo. Leia as palavras, leia as frases, leia o versículo, leia o capítulo, se possível, leia o texto ou o livro completo. Faça uma comparação, faça como aquele povo que ouvia Paulo. Cada vez que eles ouviam Paulo pregar, aquele povo pegava uma caneta, anotava os textos, não sei como eles faziam naquele tempo. A verdade é que quando chegava em casa, sabe o que eles faziam? Eles conferiam se realmente era assim mesmo, como ele está dizendo. Está dizendo que eles não estavam acreditando em Paulo. Paulo nunca chamou ninguém para acreditar em si. Ele chamava o povo a crer em Deus através de Jesus por meio da pregação. Faça isso também comigo. Eu ficaria muito triste se você saísse por aí dizendo que crê nisto porque o pastor Antônio disse. Não. Crê nisso porque a Bíblia diz através do pastor Antônio. E o pastor Antônio disse isto através da Bíblia, a palavra de Deus. Sempre Deus é que merece a honra, sempre Deus é que merece a glória. Eu te convido a fazer esse desafio. Está desafiado a fazer isto? Se você realmente tem interesse em conhecer a Bíblia e tem interesse em saber se o que eu estou dizendo é ou não a verdade. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Tem enganado muita gente decepcionada no meio chamado cristianismo porque acreditaram no homem. Não acredite no homem. Acredite no homem Deus, ou no Deus que se fez homem e habitou entre nós através do seu Filho amado Jesus Cristo. Fica aqui, querido, o desafio. Vamos lá. Em Gênesis capítulo 1, Jesus Cristo é o princípio. Você pode ler logo no primeiro versículo. Que Jesus Cristo é o princípio, ali não é começo, é o princípio, é a base, é o fundamento de toda a obra de Deus. Isto você pode concluir quando lê Colossenses capítulo 2, certo? Tudo foi feito nele, por ele, e João capítulo 1 diz que sem ele nada do que foi feito se fez. E no capítulo 3 de Gênesis ainda, o verso 15, Jesus Cristo é o prometido. Você vê ali que existe uma grande promessa de Deus mandar o Redentor para redimir uma nação caída por causa de Adão, do pecado de Adão e Eva. Em todo o Velho Testamento, Jesus sempre foi o espírito central de cada profecia. Você pode ler em todo o Velho Testamento e vai ver que ele é o cerne, é o coração, é o espírito de cada profecia ditada pelos profetas. Muito comum você ouvir um profeta dizendo: assim diz o Senhor, disse-me o Senhor, veio a minha palavra do Senhor dizendo, e assim por diante. Então ele é o espírito de cada profecia. Em João capítulo 1, Deus se fez homem e habitou entre nós. Ele é o verbo de Deus em João capítulo 1, certo? Ele é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. E ainda no capítulo 1, ele é o homem que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Chegamos em Apocalipse capítulo 22, ele mesmo vai dizer que ele é o princípio, ele é o fim, ele é o primeiro e ele é o derradeiro. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Ainda em João capítulo 19, ele é o crucificado. Jesus é o crucificado. Pode ler João 19, Lucas capítulo 23 e você vai ver o Deus que veio ao mundo, que se fez carne, sendo o crucificado. E João capítulo 20, ele diz que é o ressuscitado. Ele foi morto, ele foi sepultado, mas no capítulo 20 ele agora é o ressuscitado.
aquele que antes era considerado como crucificado, como um morto, sepultado, agora é o ressuscitado. Viram ele por aproximadamente 40 dias, após a sua ressurreição, pelo menos os seus discípulos testificam isto. Em João capítulo 21, ele aparece aos seus discípulos, como eu disse, e fica mais aproximadamente 40 dias, cumprindo a palavra de Deus, realizando a obra que Deus lhe havia dado até o fim e amando os seus discípulos, porque a Bíblia diz que aqueles a quem Jesus amou, amou-os até o fim. E, finalmente, em Atos capítulo 1, segundo a Bíblia Sagrada, ele volta para o Pai. Ele ascende-se ao Pai e volta para o Pai outra vez, como ele havia afirmado nas suas profecias, nas suas palavras aos seus discípulos e até para os seus inimigos também. Certa vez, quando Jesus falou aos seus discípulos que para onde ele iria, eles não podiam ir agora, ficaram perguntando para onde será que ele vai. Eles não entendiam, mas agora, literalmente, no capítulo 1 de Atos, se você ler, ali você vai ver, escrito pelo evangelista Lucas, enquanto eles estavam ali falando com Jesus e Jesus Cristo dando as últimas instruções para eles, naquele momento uma nuvem o encobriu, uma nuvem o levou para a eternidade. E o anjo disse para os homens que estavam olhando para cima, sendo eles da Galileia, o anjo disse: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, ele voltará da mesma maneira que o subiu, que o foi recebido. Interessante que aqui há uma profecia. Jesus havia dito isto. Os anjos estavam apenas refrescando a mente dos discípulos, quando Jesus anteriormente nos evangelhos, quer dizer, no livro de João, de Marcos, Mateus e Lucas, ele disse que viria o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Portanto, Jesus, numa síntese rápida, só para você ficar curioso, pegar a Bíblia, começar a ler o que eu lhe disse. Você vai conferir lá nos capítulos citados que Jesus é tudo isso e muito mais que a Bíblia Sagrada ensina e que a nossa mente finita é capaz de captar e trazer aqui em palavras. Que Deus te abençoe. Espero que você esteja compreendendo quem realmente é este Jesus. Mas quero te deixar um alerta. Entre sua ressurreição e ascensão, durante os 40 dias que Jesus esteve aqui, curiosamente, ele realiza mais um milagre. E aí nós vamos terminar na próxima mensagem vendo o último milagre que Jesus realizou. Seria ele o grande milagre? Bem, me aguarda que nós vamos saber se é ou não. A verdade é que nós começamos em João capítulo 2, vendo o primeiro milagre. Ele passa por todos os trâmites da vida e cumpriu toda a profecia. Quando todas as profecias se cumprem em Jesus, ele agora sobe para a glória, assentar-se ao lado do Pai para interceder por nós, mas o aviso é que ele voltará para nos buscar. E ele voltará da maneira que subiu. Ele mesmo, pessoalmente, corporalmente, visivelmente, palpavelmente, ele voltará para ser visto pelos santos. João escreveu isso na sua primeira carta. Ele disse: meus filhinhos, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Quer ver como é Jesus? Leia o capítulo 1 de Apocalipse. Ali você tem um retrato do verdadeiro Jesus, do verdadeiro Deus e da vida eterna, como ele disse em João, 1 João capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, versículo 20, melhor dizendo. Portanto, eu quero mostrar para você, na próxima mensagem, o último milagre realizado por Jesus nesse intervalo de ressurreição e ascensão. Ainda ele teve tempo para demonstrar o seu poder, realizando um último milagre. Talvez o maior, não, mas vamos ver qual foi o primeiro e último milagre realizado por Jesus aqui neste mundo. Este homem fantástico, este homem que foi objeto de curiosidade, de interrogações, mas também foi o motivo da salvação de todo aquele que crê. Disse o escritor aos Hebreus. Por isso ele é mediador de um novo pacto,
para que, intervindo a morte, ele nos desse a vida e vida eterna, e tivéssemos vida com ele na eternidade. Deus te abençoe, Deus te guarde. Quero terminar mais uma vez orando. Pai, muito obrigado, meu Deus, porque no nome e na pessoa de Jesus estamos falando contigo. No nome e na pessoa de Jesus é que nós entramos na tua presença, é que nós oramos, é que somos intercedidos e somos ouvidos e recebidos pelo Pai. Deus, o aceito pelo Pai. Pai querido, muito obrigado por ter deixado conosco a tua palavra escrita. Obrigado, Deus, pelo tempo disponível que nós temos aqui juntos, entre eu e os meus irmãos, os meus amigos, vendo essas maravilhas da tua palavra. Que a tua palavra tenha o poder como ela é, de ser uma espada aguda de dois gumes, que ela penetre até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e que ela possa discernir as intenções e os pensamentos dos corações, conduzindo as pessoas ao Senhor Jesus completamente convencidas e convertidas, transformadas para a salvação. Esta é minha oração, no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Forte abraço, meu amigo, que Deus te abençoe, que esse dia seja um dia de grandes realizações, mas sobre tudo isso, de conversão para a sua alma e para toda a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Até lá, se Deus permitir.